Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reflexão matinal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante referente ao corpo de Cristo ou à igreja, que seria a unidade. Na verdade, o nosso tema será unidade ou uniformidade. E nós vamos entender o porquê. Vamos começar hoje a nossa devocional com o texto de Amós, o profeta menor Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. E agora vamos já dar uma aceleradinha, indo para Lucas 9, versículo 49. Diz assim, e respondendo João disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Eu vou começar por esse texto, porque esse texto já começa a deixar as coisas bem claras. Então vamos lá. Podemos entender aqui que João proibiu o homem que estava realizando o ato que foi comissionado por Jesus. E Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Então João proíbe um homem. Esse homem já estava executando o ministério. Tanto que João fala, proibimos um homem que expulsava demônio. Ele não está falando que iria expulsar ou que queria expulsar. Ele já expulsava, então ele já estava exercendo o ministério. Este homem aqui, que não é citado o nome dele, ele estava em unidade com o corpo de Cristo, com o reino de Cristo e com os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque Jesus diz, ninguém pode expulsar Beelzebul por Beelzebul, pois a casa dividida não prospera. Se ele estava expulsando demônios, era pelo nome de Cristo. Então, nesse caso, eles estavam em unidade. Então, a unidade aqui, muitas vezes, quer dizer, não significa que o cara está presente no mesmo grupo, ali naquela mesma visão, ou naquele conjunto, naquele molde. O que eu posso dizer, nesse caso, é que este homem que expulsava demônios não estava em uniformidade com os 12 apóstolos, mas estava em unidade com o corpo de Cristo. Ficou claro? Então, nesse caso aqui, eu já posso puxar outro gancho. João aqui, os apóstolos, representam aqueles ministérios que em algum momento da sua caminhada receberam algo de Deus, algo excelente, começaram a fazer com excelência, mas acharam, o orgulho entrou no seu coração, ao ponto deles acharem que quem não estiver com eles não pode realizar as coisas que Jesus mandou. Esses são os ministérios que dizem que só neles há salvação, que se não for através deles você não consegue fazer nada, só na igreja deles o Espírito Santo se move, só na igreja deles tem cura, só na igreja deles tem salvação, só na igreja deles ensina a palavra certa, só a igreja deles tem pastoreado corretamente, só a igreja deles sabe fazer evangelismo. Então esse é um caminho muito perigoso, Esse é o caminho das seitas e das heresias, da exclusividade. E eu vou mostrar para vocês que no corpo de Cristo, no reino de Deus, unidade não significa estar em uniformidade, ou seja, a unidade do corpo de Cristo não significa que são todos iguais, muito pelo contrário. Nós vamos ver aqui, através da Bíblia, que a unidade do corpo de Cristo se dá pela união das diferenças, pelas diferentes formas de ação, de ministérios, de dons e de pessoas, de culturas, de caráteres. Vamos lá, mais para frente, então? Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vamos começar pelo versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque é um pelo Espírito. Lembrando que o que nós estamos falando aqui, das diferenças dos dons, das diferenças de ministérios, de culturas, é dado pelo Espírito Santo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, não fala nem o dom de curar, fala os dons de curar, então devem ter vários dons de curar. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. Até aí, no versículo 11, parte B. Então você pode ver que a unidade do Espírito Santo e dos dons do Espírito se dá pela
diversificação de cada um dos dons, pela diversidade dos dons. Porque se tivesse só dom de profetizar, quem ia ensinar? Quem ia orar por cura? Quem ia profetizar? Quem ia fazer? Quem ia operar o dom da fé? Quem ia poder operar os milagres, os prodígios, as maravilhas? Quem ia poder discernir os espíritos? Então nós vemos que a unidade aqui da igreja é formada pela multiforme graça do Espírito Santo através dos dons. Vamos ver um outro versículo no mesmo capítulo que representa a unidade do corpo de Cristo. Ora, versículo 27, tá? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente por apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Porventura são todos os apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Todos têm dom de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Olha que interessante aqui. Nós podemos ver que para o governo da igreja, para a regência do governo do corpo de Cristo, Deus levantou pessoas para determinadas funções. Antes, e não vou entrar hoje no mérito de que se existe apóstolo nos dias de hoje, se não existe, que isso aí é uma discussão que, ao meu ver, é desnecessária, porque a palavra fala que os dons é até que venha o que é perfeito, e o que é perfeito não veio. Se não cessou a sabedoria, não cessou o conhecimento, não pode ter cessado os dons, nem o apostolado, nem nada. Mas enfim, um outro dia falarei sobre isso. Mas voltando aqui, se existem governos, esses governos são diferentes. Você concorda comigo? Um apóstolo é diferente do profeta, que é diferente do cara que ensina a palavra, que é diferente daquele que ora por milagre, daquele que procura, que socorre as pessoas, que talvez você entre aqui na assistência social, daqueles que governam em outras níveis hierárquicos e da variedade de línguas. Então você vê que para o governo da igreja existem várias camadas diferentes e nessa união, na união das diferenças que a gente tem a verdadeira união da igreja. A unidade da igreja nasce das diferenças que nós temos. Agora, o que seria então a uniformidade? Antes de nós continuarmos, eu vou falar de uniformidade, eu vou dar o último exemplo, ou os últimos dois exemplos. Pense na tribo de Israel. A nação de Israel era considerada uma tribo, certo? Essa tribo era formada, essa nação formada por 12 tribos. A contar de José, que depois acabou sendo a 13ª tribo lá. Então vamos total, são 13 tribos. Essas 13 tribos formavam a nação de Israel, que era unida. Só que dentro da nação de Israel haviam 12 governos. Então cada chefe de tribo era um governo. Haviam então 12 culturas, 12 maneiras de viver, 12 tipos de cadeia alimentar, porque um vivia mais perto das margens do lago, do rio, outro mais no campo, outro mais no deserto, outro talvez nas montanhas, outros eram informados mais na arte da guerra, outros no cultivo. Então eram 12 nações dentro de uma. As diferenças entre essas 12 tribos e as suas qualidades juntas formavam a unidade da nação de Israel. Então nós vemos aqui que diante de Deus, segundo a vontade de Deus, a unidade se faz pela união das diferenças e pelo trabalhar em conjunto. Um outro exemplo, os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, eles eram diferentes entre si. Até mesmo quando você pegava aqui de 2 em 2, ou de 3 em 3, no caso Pedro, Tiago e João, que trabalhavam juntos, que eram pescadores, apesar disso, cada um deles era diferente entre si. Então, os 12 apóstolos eram 12 diferentes maneiras de manifestar o reino de Deus, que Jesus estava ali treinando, lapidando, inclusive Judas Iscariote, que, segundo estudiosos, era um que mais teria êxito por ser mais conhecido político, mais conhecedor de política, da cidade dele já ter um certo avanço em outras questões, mas nós sabemos que não foi assim que aconteceu, né? Ele começou roubando da bolsa do Senhor, até que chegou a trair o mestre. E olha que interessante, só para você pensar um pouco. Eu falei das 12 tribos de Israel, que na verdade são 13, no final
acabaram por ser 13, e são 12 apóstolos, porém depois existe o apóstolo Paulo, 13 apóstolos também. Então pense nisso, né? Não é aperte 13 e confirme, não é isso. É só para você pensar que nada que Deus faz é em vão. Tanto que diz que, né, haverão as 12 tribos no céu para que julgue as 12 apóstolos, 12 tronos para que julgue as 12 tribos. Só que tem uma tribo a mais. Então temos o apóstolo Paulo também aí, que talvez tenha o galardão dele. Mas essa é outra história. Outra questão de unidade são as 7 igrejas do Apocalipse. É possível perceber que as 7 igrejas, elas refletem a característica de todo o corpo de Cristo, do que era antes da igreja primitiva até o que é hoje. Eram 7 igrejas diferentes, com 7 culturas diferentes, as pessoas tinham níveis espirituais diferentes, né? Os seus hábitos eram diferentes, porém todas elas estavam diante de Deus. Né? Lembra que Jesus fala, eu sou aquele que anda entre os castiçais de ouro. Né? Então, assim, para todos eram dadas exortações diferentes, claro, de acordo com a realidade de cada um, mas todas elas tinham a questão de perder a salvação, perder o lugar diante de Deus. Então, voltando e reforçando que a unidade do corpo de Cristo, ela é feita, desenvolvida e só é possível a partir da união das diferenças. Agora vamos falar um pouco de uniformidade. Antes de falar de uniformidade, eu vou explicar uma coisa que pode deixar você um pouco confuso. O que é uma visão? Uma visão de igreja. Deus dá a visão de uma igreja que é algo que é um objetivo, né? É algo que Deus dá para visão. A palavra fala visão, é o que eu vejo, o que eu tenho que ver. É isso aqui. Então, Deus dá para cada ministério uma visão. Normalmente essas visões elas diferem em alguns detalhes, até as mais parecidas divergem em alguns detalhes. Porque cada um de nós, né, cada ministério onde nós atuamos, possui uma identidade. E Deus não deturpa essa identidade, muito pelo contrário. Deus respeita a identidade de cada um. E é por isso que às vezes nós encontramos pessoas que possuem um chamado parecido com o nosso e acabamos nos identificando, né? Mas vamos lá. Então, assim, quando Deus dá essa visão ela possui um alvo, um objetivo, uma maneira de ser feita, e essa visão possui limites, né? Paulo fala, cada um trabalhe onde foi chamado, na sua esfera de atuação. Então, esses limites são estabelecidos para que não se perca a visão. Então, a partir do momento que se existem limites, então nós precisamos deixar ou ensinar com que as pessoas andem de tal maneira que não ultrapassem os limites, de uma certa maneira que eu posso dizer assim, disciplinarmente. Aí você pode falar que entra em uniformidade, tudo bem, em uniformidade com a visão, né? Mas assim, nunca vai você vai deixar de ser usado por Deus nas suas qualidades, nas suas diferenças, muito pelo contrário. O que não pode acontecer é que as suas diferenças, elas destruam a visão que Deus deu para o ministério, isso não pode. Tá? Deus vai usar o seu dom, a sua arte, o seu falar, o seu evangelismo, seja o dom que você tem, dentro daquela visão, se você for chamado para aquela visão. Tem esse problema também. Às vezes nós somos salvos, resgatados em um ministério, porque é a maneira que Deus encontrou ali, mas nós seremos realmente úteis ao reino de Deus em outro ministério, onde a visão se adapta melhor à nossa realidade. Isso acontece. Agora, o que é uniformidade? Uniformidade é quando você tem algo uniforme, homogêneo, de tal maneira que você não veja as diferenças. Só que nesse caso do reino de Deus isso é ruim. Então eu vou dar alguns exemplos. Quando você vê um ministério onde todas as pessoas são iguais, todos os pregadores são iguais, todas as falas são iguais, todas as ministrações são iguais, o louvor é igual, é tudo igual, você acaba vendo um problema, porque a pessoa que é diferente, ela não pode participar. Eu não tenho nada contra os tradicionais, não estamos falando de tradicionalismo, nós estamos falando de ministérios que podam a possibilidade das pessoas de contribuírem com as suas diferenças. Outros exemplos de uniformidade, regime socialista, regimes ditatoriais, né? Pega aí um regime comunista da vida, que você vai ver que é tudo uniforme, não pode ter nada diferente. Por isso que o socialismo prega que todos devem ter a mesma renda, né? Uniforme, ou seja, quem trabalha deve ter a mesma renda de quem não trabalha. Eu discordo porque a palavra não é ensinada dessa forma. A palavra fala que
o trabalhador é digno do seu salário. Não fala que aquele que não trabalha é digno do salário igual do trabalhador. Então nós nos baseamos pela palavra. E no reino de Deus há tipos de galardão, tipos de recompensa. A palavra fala que muitas pessoas, os mártires, rejeitaram serem salvos para obterem uma melhor ressurreição. Então vamos deixar só essa pincelada para vocês entenderem que no reino de Deus não é tudo igual. Não adianta achar que vai ser todo mundo hippie, que vai todo mundo morar num descampado, em tendinhas, que não é bem assim. A palavra de Deus fala, e Jesus disse, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, pense o que você quiser, imagine o que quiser, mas está na Bíblia. Não seremos todos iguais, tá? Então há recompensa para aqueles que servem ao Senhor, sim, e a recompensa será diferente daqueles que não servem. Essa é a realidade, queira nós ou não, queremos ou não. Então, nesses regimes de uniformidade, é tudo muito igual, é tudo muito comum. Então, o que você perde? A sua identidade, você perde as suas características, muitas vezes você enterra os seus dons, você não pode contribuir para aquela visão, por quê? Porque não é permitido. Então, o que acontece hoje nas igrejas é que as igrejas tentam estar em uniformidade com outras, talvez para não se sentirem excluídas, para não talvez participar daquilo que o pessoal chama de mercado, gospel, não sei, e deixam de viver o que Deus tem para elas. Olha que interessante, em Provérbios 11, 14, diz assim, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O que seria essa multidão de conselheiros? Seria o conselho do povo? Não, aqui nós vamos colocar no reino da igreja, no reino de Deus. Por exemplo, quando você junta muitas pessoas para fazer um projeto, se elas têm a mesma visão, a mesma atitude, o mesmo intuito, por exemplo, vou construir tal coisa, vai ter um que vai calcular o custo, tem outro que vai fazer levantamento de materiais, tem outro que vai fazer a mão de obra, tem outro que vai ajudar a supervisionar. Todos eles todos os envolvidos vão dar palpites para melhorar o desenvolvimento disso e mostrando a realidade conforme a sua visão. Por exemplo, eu estou edificando, eu faço a mão de obra, eu sou, por exemplo, pedreiro, eu sei que essa quantidade de material, mesmo sendo calculada, na realidade não é bem por aí. Se gasta mais, porque tem perda disso, precisa de mais aqui, precisa de menos ali. Se eu for fazer isso, eu tenho que fazer aquilo também. Se tem material, tem que ter água, se tem água, tem que ter pedra, se tem pedra, tem que ter areia. O dia tem que estar bom, não pode estar chovendo. Então, tudo isso encontra uma solução, e aí a sabedoria, Deus se manifesta na multiforme graça. Por isso que fala multiforme graça, porque é múltipla, a graça de Deus. Então nós voltamos à questão do regime de uniformidade. O que tem destruído e nos feito cada vez mais separados o corpo de Cristo é exatamente essa questão. Porque assim, pensa no seguinte, somos um corpo, certo? Pensa num corpo. O corpo não é igual família Adams, que só vai andar a mãozinha lá, a mãozinha. Não. Precisa dos pés, das pernas, dos joelhos, das coxas, do quadril, do tórax, dos braços, antebraços, mãos, tudo. Cada parte do corpo humano poderia ser uma parte do corpo da igreja. O que deveríamos fazer? O que o Senhor Jesus nos ensinou? Que as diferenças deveriam se unir para criar uma unidade. Então, por exemplo, eu tenho um ministério que é bom evangelismo. Que Deus deu um dom do evangelismo neles. Eles são excelentes, eles praticam a excelência do evangelismo. Gente, vamos pegar todo mundo, então, vamos, sobre a supervisão desse ministério, evangelizar. Mas eu tenho outro ministério que tem a excelência no pastoreio, no pastoreado. Então vamos pegar aquelas pessoas que têm dificuldade em ser pastoreadas e caminhar para esses ministérios. Eu tenho um ministério que é excelente no ensino da palavra. Glória a Deus, tenho ministérios que são excelentes no ensino da palavra. Glória a Deus, vamos pegar as pessoas que têm dificuldade de aprender, ou todos, e vamos ensinar a palavra, porque o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, segundo a palavra de Deus. Eu tenho um outro ministério que Deus derramou o dom da fé, então eles oram com fé e as coisas acontecem. Vamos levar os pedidos de oração a eles. Eu tenho outro ministério que exerce o dom da cura, e realmente sinais, prodígios e maravilhas, conforme escrito na Bíblia, acontecem. Vamos levar os enfermos a eles. Só que ao invés de fazermos isso, o que nós fazemos? Você faz isso? Isso não é de Deus. Muitas vezes, motivados por inveja, por contendas, por sentimento de facção, nós espantamos os nossos irmãos, os afastamos
em vez de conseguir ter o melhor de Deus para as nossas vidas. Né? Ministérios envolvidos com missões, fazendo coisas maravilhosas, lindas, por aí afora, ninguém ouve falar. Por quê? Porque eles fazem primeiro para Deus. E Deus precisa saber. E segundo, porque nós não nos interessamos tanto em saber o que o irmão faz para o apoiar. Quando sabemos de algo, criticamos. Muitas vezes sabemos pela metade ou só sabemos uma fofoca de uma informação ruim. Criticamos. Não procuramos respeitar o trabalho dos irmãos. Né? Pensa numa classe mais desunida. É o cristão. Eu falo isso para você que está me ouvindo porque é a verdade. Né? Todos os outros lugares, religiões, seitas, seja lá o que for, grupo, né? Todos eles são unidos, mas os cristãos não. Sabe por quê? Porque o cristão tem a tendência a se cristalizar na visão que Deus te deu. Em vez de pegar todas as coisas e juntarmos tudo para fazermos algo com excelência, então nós acabamos nos perdendo naquilo que é a cristalização da nossa visão. O inimigo pega e fala assim, você é o melhor. O avivamento vai começar na sua igreja, tem que ser na sua igreja. Por que eu penso que o avivamento deve acontecer na minha igreja e não que o avivamento, a minha igreja deve fazer parte do avivamento? Qual que é a diferença de começar na minha igreja e da minha igreja fazer parte? Vai começar na minha igreja para levar o rótulo? Foi a placa de igreja tal que trouxe o avivamento nessa nação? Irmãos, a obra é de Deus. Nada pode vir ser dado ao homem se não vier do Pai. Né? Deus opera tanto o querer quanto o realizar, então tudo é de Deus. Nós não fomos para a salvação, nós somos chamados, nós somos salvos. Nós não amamos a Deus, foi Jesus que nos amou primeiro, Ele nos chamou primeiro, então é tudo dele. Por que essa rixa, né? Porque essa disputa, parece que nós estamos brincando de pirraça de criança, sabe? Fazendo raiva um para o outro. Vamos largar disso. Quando você ouvir que o ministério tal está fazendo uma obra, dê glória a Deus por isso, agradeça a Deus, peça a Deus para abençoar, peça a Deus para trazer sabedoria, para que Ele multiplique, para outras pessoas serem salvas e alcançadas. Se você vê uma obra e achar que aquilo não está de acordo com a tua visão, vai orar a Deus, vê se talvez a sua visão seja diferente da visão deles, por isso que você acha que está errado. Mas não critique, não afaste os seus irmãos, dê valor àquelas pessoas, porque em cada uma da multiforme graça de Deus, através dos ministérios das igrejas, Deus tem salvo pessoas. Pessoas têm sido salvas, estão se convertendo, até mesmo naqueles ministérios que são mais criticados, que você pode falar, fulano de tal, tem quantos milhões de cabeça de gado, até nesse lugar Deus opera verdadeiramente milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Sabe por quê? Porque tem pessoas lá dentro que amam a Deus verdadeiramente, que são humildes, que são ingênuos, muitas vezes pobres, que não tem onde se agarrar e se agarram naquela fé, e Deus honra aquilo lá, Deus honra a fé da pessoa. Então nós não podemos menosprezar ninguém, nós precisamos orar a Deus para que tire realmente aquele que é o lobo devorador. Tem um vídeo aí, né, gravado dos semeadores sobre, né, dos lobos devoradores. Então pense e ore para que Deus tire o mal, não que Deus derrube o ministério, porque há pessoas que estão sendo abençoadas dentro daqueles ministérios. Então nós precisamos parar com essa divisão, com essa repartição, né? Como posso dizer assim, com esse fato de ficar, qual é a palavra? A palavra fugiu agora. Setorizando, com essa setorização e transformarmos realmente a igreja num corpo unido. Né? Vamos fazer aí uma ação, por exemplo, uma marcha para Jesus, em vez de sair marchando ou cantando, fazendo show, vamos fazer uma ação social, vamos fazer como uma ação global. Traz os profissionais da área de saúde, doa um dia, traz os cabeleireiros, doa um dia, traz aí os professores, ensina durante um dia, né? Tem uma aula básica, tem os mecânicos, conserta durante um dia. É algo que venha mudar verdadeiramente a vida das pessoas. Não só mostrar que somos 40 milhões de brasileiros nesta nação corrupta, que está sendo julgada por Deus e que não muda nada. Isso não faz diferença na vida das pessoas. O que faz a diferença na vida das pessoas é a atitude. Atitude correta, um caráter sério, uma pessoa honesta. Isso faz a atitude, isso faz a diferença. Né? Isso faz a diferença na vida das pessoas. São pessoas de atitude. Quando você diz não para uma propina, quando você não recebe o troco a mais errado, quando você não acha que está recebendo vantagem de alguma coisa, quando você não pega algo de alguém, quando você não sonega imposto, mesmo tendo
carga tributária que nós temos. Então, nós precisamos ser verdadeiramente a diferença nessa nação. Como? Em unidade. Em unidade. Né? Amando as igrejas tradicionais, amando as igrejas pentecostais, amando todo o corpo de Cristo, né? Tomando cuidado com as heresias, com os exageros, né? Tirando tudo aquilo que não está na palavra de Deus para fora. Nós precisamos estar em unidade. Então pense nisso. Será que você tem andado em unidade com o corpo de Cristo ou somente em uniformidade? Lembrando que é possível estar em unidade, mesmo não estando perto, e também é possível estar perto e não estar em unidade. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Paz.